Não venha no Natal, minha mãe disse gentilmente. Vamos fingir que não te conhecemos, meu irmão acrescentou. Eu não discuti. Mas quando a namorada dele viu minha foto na festa, ela terminou com ele na hora. Porque ela sabia exatamente quem eu era. Eu estava esperando por isso, não de forma dramática. Não como se eu tivesse um aplicativo de contagem regressiva ou algo assim, mas eu tinha deixado minha agenda livre. Comprei ingredientes para aquele recheio de alecrim que eles sempre pedem. Mesmo que nunca se lembrem que sou eu quem faz. Comprei presente para todo mundo. Inclusive pro meu irmão, que uma vez disse que cartões presente não têm alma, e mesmo assim me deu 1 por 3 natais seguidos. Comprei até um suéter novo verde escuro, simples, macio, daqueles que você usa quando quer parecer festivo, sem parecer que está tentando demais. Minha mala estava pronta. Já deixada perto da porta. Eu estava pronta. Então, quando meu telefone tocou 3 dias antes do Natal, e vi o nome do meu irmão, presumi que fosse para combinar a carona, ou para pedir que eu levasse guardanapos extras, algo normal. Ei, ele começou, com aquele tom casual e performático que ele usa, quando está prestes a dizer algo horrível, e quer que você o agradeça pela forma gentil como ele falou. Então, ouve, a Siena vai vir pro Natal agora. A Tina, a nova namorada, é fotógrafa escaramista, alguma coisa no Sorro. Vi ela marcada em exatamente uma foto de família, e mesmo assim parecia brilhar com uma iluminação melhor do que todos nós. Ela liga muito pra energia, ele continuou. Tipo, a vibe do lugar importa mesmo pra ela. Eu fiquei em silêncio. E você sabe como seu trabalho pode ser meio pesado. Pesado. Não, você é uma médica brilhante, que trabalha com idosos, e melhora a qualidade de vida onde outros já desistiram. Mas pra eles, pesado. Tipo uma toalha molhada na estética de Instagram da Tina. Eu só acho que, pelo bem dela, ele disse, seria melhor se você ficasse de fora. Não é nada pessoal. O que, claro, sempre significa, é totalmente pessoal. Eles só não queriam ouvir você reclamar disso. Acho que murmurei algo como ok. Mas realmente não lembro. Meus ouvidos estavam zumbindo. 1 hora depois, minha mãe ligou. Claro que ela ligou, é parte da coreografia. Querida, ela começou suave, doce, como se não estivesse prestes a jogar uma granada no meu peito. Estamos só tentando facilitar as coisas para todo mundo. Você sabe como ela é sensível. E o Dorian está mesmo se esforçando com essa. Essa como se ela fosse um cachorro resgatado, e ele esperasse que ela não fizesse xixi no carpete. Se você viesse, poderia causar confusão, ela disse. Provavelmente a gente nem atenderia a porta. Só para todo mundo ficar confortável, sabe? Porque a minha presença arruinaria o conforto de pessoas que nem me queriam lá. Eu não gritei. Eu não perguntei como eles puderam dizer aquilo para mim. Apenas disse ok e desliguei. Me sentei no sofá, encarei o cursor piscando na tela do meu notebook. Mas em vez de trabalhar, abri o aplicativo do banco. Pagamento da hipoteca, cancelado. Recarga do financiamento do carro, cancelada. Fundo secreto de manutenção da casa, congelado. O vazamento no encanamento que eu paguei no outono passado? De repente não era mais problema meu. A bateria do carro que eu troquei na primavera? Boa sorte da próxima vez que ele parar. Eles não iam sentir na hora, mas sentiriam. Esse é o lance de ser silenciosamente útil. Ninguém percebe até que o silêncio comece a custar alguma coisa. E eu cansei de ser útil. Não postei nada sobre isso. Não mandei mensagem para ninguém. Só apaguei as luzes da árvore de Natal no meu apartamento. Guardei os presentes que eu já tinha embrulhado, e fui dormir cedo, sozinha, na véspera de Natal. Achei que aquilo seria o pior. Então veio a ligação. Era no dia seguinte ao Natal. 00:30. Eu estava de legging, um moletom enorme, comendo uma torrada fria e tentando me convencer de que estava tudo bem. O nome da minha mãe apareceu na tela. Não atendi. Ela ligou de novo, e de novo. Depois, uma mensagem: você pode atender? Já causou dano suficiente. Meu estômago virou. Alguns minutos depois, minha tia Sharon, a única da família que ainda manda cartão de aniversário, me ligou. Dessa vez, eu atendi. A voz dela estava baixa, quase atordoada. O que aconteceu ontem? Ela perguntou. Eles estão dizendo que você estragou o Natal.
Mas você nem estava lá. Pisquei. Disse, eu estraguei tudo. Aconteceu alguma coisa com a Siena. Ela disse. Ela foi embora mais cedo. Teve gritaria. E então seu nome apareceu no meio da confusão. Era tudo que ela sabia. Nenhum detalhe. Só o suficiente para acender um fósforo na minha cabeça. De repente, eu não conseguia parar de me perguntar: o que a Siena viu? O que ela ouviu? Por quê? De novo, a culpa era minha. Por um desastre do qual eu nem tinha feito parte. Olhei para a torrada fria. Pela primeira vez desde que aquele suéter voltou pro cabide. Eu sorri. Engraçado como as histórias de família sempre soam como contos de fadas, quando são os outros que contam. Pergunta para qualquer um da minha família. Eles vão dizer que o Dorian era um menino de ouro. Brilhante, talentoso, sensível. O bebê milagre que nasceu depois de anos tentando. Eu, a primogênita. A de teste. A quieta. A que lia demais e sorria de menos, desde sempre. Ele nunca errava. Quando tinha 6 anos e rabiscou a parede da sala com um marcador permanente. Era expressivo. Quando eu quebrei uma tigela tentando ajudar a pôr a mesa. Era desastrada. Você é descuidada, precisa prestar mais atenção. Quando ele chegava da escola com uma fita de participação. Ela ficava colada na geladeira por uma semana. Quando eu levava para casa um boletim perfeito. Ele ia direto para uma gaveta. Uma vez deixei meu boletim sobre a mesa da cozinha, esperando que alguém perguntasse alguma coisa. Ninguém perguntou. Eles adoravam dizer para os outros que o Dorian era artístico, que ele tinha um olhar para cores, que ele sentia as coisas profundamente. Uma vez encontrei meu caderno de desenho na lixeira de reciclagem, debaixo de uma pilha de panfletos de supermercado. Disseram que acharam que era papel de rascunho. Entrei direto na faculdade de medicina. Sem ano sabático, sem segunda tentativa. Lembro de entrar na sala de jantar com minha carta de aceitação na mão. Minha mãe olhou e disse: "Uau, isso é intenso. Você vai ter que tomar muito cuidado para não se esgotar." Enquanto isso, Dorian trocou de curso 3 vezes, e acabou desistindo no meio do 3º ano, para seguir direção criativa. Ele voltou a morar em casa. Transformaram meu antigo quarto no estúdio dele naquele mesmo ano. Fizeram até uma festa de reinserção na vida, com balões. Eu não fui convidada. Tem uma foto que mora num porta-retrato, na mesa do corredor da casa dos meus pais. É o Dorian, com 23 anos, segurando um pincel, e sorrindo como se tivesse curado o câncer. Uma vez, minha mãe disse a um vizinho: ele nasceu para liderar com visão. Naquela mesma semana, publiquei um artigo, em um jornal médico sobre intervenção precoce na perda de memória. Ninguém da minha família comentou. Eles costumavam dizer que eu era séria demais. Você vive trabalhando, diziam. Mas nunca perguntavam no que eu estava trabalhando. Então, quando chegou o Natal, e a Siena entrou naquela casa brilhando e sorrindo, flutuando como a segunda vinda da Branca de Neve. Eu não fiquei surpresa que eles tentaram proteger a ilusão. E não fiquei chocada ao saber como falavam de mim. Acharam-me contou aos poucos. Em pedaços, com cuidado. Como se soubesse que ia doer. Mas achasse que eu merecia saber. Disseram que eu era difícil, que nunca me dei bem com ninguém. Que eu me enterrava em coisas sombrias. Que vivia em hospitais e falava como um robô. Meu irmão brincou que eu era, basicamente, a morte em pessoa. Alguém comentou que eu provavelmente andava com seringas na bolsa. E que eu não conseguia passar 10 minutos sem falar de doenças. Eles riram, passaram vinho. Alguém disse que, se eu tivesse vindo, teria transformado a festa em um funeral. E então a Siena viu minha foto. Essa parte ninguém explicou muito bem, só disseram que a sala ficou em silêncio. Que ela ficou pálida. Que colocou o copo no chão e perguntou: "É essa irmã que você me contou?" O que aconteceu depois, ninguém quis contar. Mas eu entendi. Quando alguém finalmente viu o roteiro todo. Viu aquilo que eu tentava ignorar há anos. E a apresentação terminou mais cedo. Foi assim que eu estraguei o Natal, por não estar lá. 3 dias se passaram, antes que eu recebesse a mensagem de voz. Não era da minha mãe, nem do meu irmão, nem do meu pai, que só me liga quando precisa de ajuda para entender o e-mail. Era da Siena. A voz dela estava mais baixa do que eu lembrava, naquele vídeo do Instagram que me mandaram semanas atrás. Menos polida.
menos flutuante, mais humana. Oi, desculpa entrar em contato assim. Consegui seu número com sua tia. Eu só precisava dizer uma coisa. Espero que esteja tudo bem. Houve uma pausa, uma longa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia quem você era, mas reconheci sua foto. Ele cuidou da minha avó, a Alma, anos atrás. Ela ainda fala de você. Você não desistiu dela quando todos os outros médicos já tinham desistido. Você foi gentil. Você estava presente. Você mudou tudo. Outra pausa. Me desculpa pelo que aconteceu, e pelo que foi dito sobre você. Eu não fazia ideia. Eu só queria que você soubesse que eu fui embora porque não conseguia mais fingir. Eu ouvi tudo 2 vezes, depois ouvi de novo. E não vou mentir, sentei ali, na minha cozinha, com as pernas puxadas pro peito. E chorei num pano de prato que cheirava levemente a alecrim. E água sanitária. Não porque eu estava triste, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu sem que tivessem dito antes como me ver. A Siena não pediu nada. Não sugeriu que a gente se falasse de novo. Ela apenas reconheceu. E isso foi mais curativo do que 100 desculpas da minha própria família jamais seriam. Mas é claro que eles não iam deixar aquele silêncio durar. 2 dias depois da mensagem de voz, recebi uma nova ligação. Dessa vez, da minha mãe. Quase deixei cair na caixa postal. Devia ter feito isso. Ela não começou com um olá. Começou direto, como se estivéssemos no meio de uma conversa. Não sei o que você disse pra ela, mas agora seu irmão tá uma bagunça. Ela bloqueou ele, não quer falar com ele, e agora postou umas coisas online, sobre ser tratada como lixo pela família de uma mulher que ela admira. Tinha um som ao fundo, o tilintar de copos. Ela provavelmente estava andando de um lado pro outro na cozinha, ou se servindo de uma taça de vinho de crise. Ou os dois. Ela marcou sua foto, minha mãe acrescentou. Como se eu tivesse cometido um crime de guerra. Eu a deixei falar. Eventualmente, ela chegou ao ponto. A gente precisa que você fale com ela, só para esclarecer que não teve má intenção, que ela entendeu mal, certo? Porque agora, aparentemente, eu virei o Departamento de Relações Públicas, a especialista em controle de danos da família. A mesma família que nem se deu ao trabalho de me deixar entrar pela porta da frente. Ela tá arruinando o futuro do seu irmão, disse minha mãe, num tom mais calmo agora. O nome dele tá sendo arrastado nesses círculos artísticos dos quais ela faz parte. Sabe, essas coisas em Nova York. Ele tá sendo colocado na lista negra. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas por causa do absurdo. Eles passaram décadas tentando me tornar invisível. E agora, quando essa invisibilidade finalmente atingiu alguma coisa que importava para eles, eles estavam em pânico. Eles se importavam com a imagem deles. Eu não respondi. Só disse que ia pensar a respeito. Mas não pensei. Estava ocupada demais lendo a postagem da Siena. Não foi dramática, nem cruel. Foi apenas honesta. Ela escreveu sobre a mulher que salvou a vida da avó dela. Sobre como foi ao Natal esperando calor e conexão. Em vez disso, encontrou uma família que fazia piadas às custas dessa mesma mulher. Uma família que a pintava como fria, clínica, difícil de amar. Ela não me nomeou. Mas não precisava. As palavras dela eram calmas, mas afiadas. Cuidadosas, mas implacáveis. No fim, ela escreveu: algumas pessoas escondem a crueldade atrás de sorrisos educados e luzes de Natal. Mas no momento em que vi aquela foto, lembrei como é a verdadeira bondade, e não era qualquer um sentado naquela mesa. Viralizou nos círculos dela. Vi as curtidas, os compartilhamentos, os comentários. Pela primeira vez, ninguém estava dizendo que eu era difícil, deprimente, pesada. Estavam dizendo que eu era importante. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem do meu pai. Apenas uma linha: você precisa consertar isso. Como se eu tivesse sido quem quebrou. Eu não respondi. Na manhã seguinte, outra ligação, dessa vez, do Dorian. Pensei em atender, por curiosidade. A voz dele estava áspera, como se não tivesse dormido. Eu não sabia que ela te conhecia. Você podia ter dito alguma coisa. Olhei para a parede. Você me disse para não ir. Eu estava tentando proteger a vibe. A vibe? Repeti. Ele suspirou. Você sabe do que eu tô falando. Na real, não sei.
Ela tá falando sério, ele continuou. Terminou tudo, acho que não tem volta. Disse que o jeito como a gente falou de você deixou ela mal. Eu fiquei em silêncio. Ela me bloqueou. E agora outras pessoas estão me mandando mensagens, dizendo que eu sou tóxico, como se eu fosse algum vilão. Imagine só. Falei, seca. Então ele tentou o golpe da culpa. Eu sempre achei que você tava bem, que não precisava da gente, que não queria fazer parte de nada. Eu não sabia que te machucava. Olhei pela janela. Você não quis saber, respondi. Silêncio. Então você não vai ajudar? Sorri pra mim mesma. Acho que a verdade já ajudou por si só. Ele desligou. Eu não me senti vitoriosa. Não me regozijei. Só senti que, enfim, foi feito. Algumas horas depois, tia Sharon ligou de novo. A Siena entrou em contato comigo. Ela disse. Pediu seu endereço. Disse que queria te enviar uma coisa. Eu hesitei. Mas dei o endereço. A carta chegou 3 dias depois. Papel grosso, escrita à mão. A tinta, levemente borrada em alguns pontos. Por dentro, ela me contou que a avó ainda fazia yoga 2 vezes por semana. Ainda caminhava até o mercado. Ainda contava a história do jovem médico, que olhou nos olhos dela e disse, você ainda não terminou. Ela me agradeceu, não só por ter salvado a avó, mas por mostrar a ela o que é força de verdade. Continuei lendo aquela carta. Emoldurei. Pedi para pendurarem ali, ao lado da minha mesa, onde escrevo minhas anotações do fim do dia. Enquanto preenchia mais uma atualização de paciente. Percebi algo pela primeira vez em anos. Eu não sentia mais que precisava provar nada. Nem para eles. Nem para ninguém. Eu não salvei uma vida por aplausos. Não cancelei dívidas por vingança. Não estraguei o Natal para fazer um ponto. Mas a verdade tem seu próprio tempo. Dessa vez, ela chegou exatamente quando precisava chegar. Dizem que famílias se unem em tempos de crise. A minha se uniu, para redigir um e-mail. Chegou 3 dias depois da carta da Siena. Assunto: vamos recomeçar. Assinado pelos 3, minha mãe, meu pai e Dorian. Uma frente unida. Como se estivessem entregando um trabalho em grupo. O tom era exatamente o que você esperaria, de pessoas que acham que pedir desculpa é o mesmo que fazer barganha. Não disseram desculpa. Pelo menos, não diretamente. Disseram que as emoções estavam à flor da pele, e lamentavam a forma como as coisas podem ter sido percebidas. O que, traduzido do evitação emocional para o português claro, significa: ainda achamos que estamos certos, só estamos preocupados com o que pode acontecer. O e-mail continuava dizendo que a situação no Natal tinha saído do controle, e que talvez todos pudessem se beneficiar de um novo começo. Sugeriram um brunch em família. Território neutro. Discussão aberta. Enterrado uns 3 parágrafos depois. Estava o verdadeiro motivo. Gostariam que eu entrasse em contato com a Siena, e pedisse para ela deletar a postagem. Porque, aparentemente, o brunch era condicional à restauração da reputação do Dorian. Eu não respondi. Nem a isso. Nem com um gif sarcástico sequer. Esperei. Porque se tem uma coisa que minha família nunca soube fazer, é ter paciência. Claro, a escalada veio. Primeiro foi meu pai, ligando para um dos meus colegas, alguém que ele conheceu em um evento de arrecadação de fundos anos atrás, e perguntando se ele podia falar sobre o fato de eu estar me comportando de forma um pouco instável emocionalmente ultimamente. Sim, ele tentou manipular um administrador de hospital, para achar que a filha adulta dele precisava de supervisão médica, porque o filho dele levou um pé na bunda. Felizmente, o administrador me ligou na mesma hora. Horrorizado. Se desculpou. Então, aquela ponte? Virou cinza no mesmo segundo. Depois vieram as mensagens no grupo da família estendida. Versões cuidadosamente editadas dos eventos. Nada sobre eu ter sido excluída. Nada sobre o que foi dito de mim. Só muito de: ela tá destruindo a família. Estamos muito preocupados com o estado emocional dela. Quase colou. Recebi 2 mensagens de pena, de primos com quem eu não falava há anos. Um deles até me mandou um voucher para um retiro de yoga. Caso você esteja passando por alguma coisa. Mas o auge do desespero veio por último, uma visita. Eu estava em casa, num domingo à tarde.
quando ouvi a batida na porta. Espiei pelo olho mágico e, claro, eram eles. Meus pais e o Dorian. Abri a porta e me encostei no batente. Braços cruzados. Só viemos conversar, minha mãe disse. Deixei eles entrarem. Não porque eu queria, mas porque eu precisava ouvir, até onde eles seriam capazes de descer. Se sentaram como se aquilo fosse uma intervenção. Meu pai começou: nós te criamos, pagamos tudo enquanto você crescia. Você só está onde está por causa dos nossos sacrifícios. Ah, sim, o velho argumento do investimento. Minha mãe entrou logo em seguida: a gente cometeu erros, mas você já puniu a gente o suficiente. Já deu, está na hora de parar. E então, virando pro Dorian: Dorian, você é o único que pode consertar isso. Ela vai te ouvir. Fiquei em silêncio por uns segundos. Depois me levantei, fui até minha mesa. Abri a gaveta onde guardo todos os registros. Pagamentos que fiz. Reparos que cobri. A hipoteca que salvei. O carro que ajudei a financiar. Os R$ 3.000 que emprestei para aquela cirurgia dentária de emergência. Ninguém nunca me agradeceu. Imprimi tudo. Coloquei os papéis em cima da mesa, como se fosse um tribunal. Vocês querem falar sobre quem deve o quê? Eu disse. Por quê? Se quiserem, posso calcular juros. Meu pai ficou vermelho. Não é sobre isso, ele rebateu. Claro que não, eu respondi. Porque quando eu dou, é esperado. Mas quando eu digo não, de repente sou ingrata. A voz da minha mãe falhou um pouco: somos uma família. E vocês deixaram bem claro que eu não fui convidada para fazer parte dela. Vocês me excluíram, zombaram de mim, mentiram sobre mim. E agora que a aparência pegou mal, de repente eu volto a importar? Dorian se levantou. Ela ainda gosta de mim, ele disse. É por isso que ela fez isso, não era sobre você. Pisquei devagar. Usei tudo em mim para não rir. Inclinei só um pouco a cabeça e falei: você realmente acha que ela terminou com você? Por que não conseguiu resistir a você? Não. Ela terminou porque você ficou parado. Numa sala cheia de gente, zombando da médica que salvou a avó dela. Silêncio. Isso mesmo, eu disse. Eu sei. Ela me contou, me mandou uma carta. Acontece que as pessoas lembram de quem tá lá quando importa. Minha mãe olhou pro chão. Meu pai cerrou a mandíbula. Dorian se sentou de novo, devagar, como se tivesse percebido que o show tinha acabado. Eu não tô pedindo nada, falei, mais baixa agora. Mas também não tô oferecendo mais nada. Nem perdão, nem dinheiro, nem silêncio. Eles foram embora sem dizer mais nada. Isso foi há 2 meses. Desde então, soube por Sharon que Dorian foi morar com um amigo. Que os Freela secaram. Que o nome dele já não abre as mesmas portas. Meus pais colocaram a casa à venda. Não conseguiam mais pagar a hipoteca. Estão alugando um lugar menor agora. Menos quartos de hóspedes. Eu não fiz nada disso. Eles fizeram. Passaram a vida construindo um legado de favoritismo, desrespeito e conveniência. E quando tudo desmoronou, precisaram de alguém para culpar. Dessa vez, eu só deixei cair. Não levantei nada do chão. Não fui o conserto. E foi isso que fez toda a diferença. Outro dia, entrei no meu escritório e encontrei um pacotinho em cima da mesa. Sem bilhete. Só uma caixa de chocolates e um post-it com um rabisco de um sol. Eu sabia de quem era. Pela primeira vez, me permiti sentir paz. Não vingança. Não justiça. Só o alívio quieto de não precisar mais provar nada para ninguém. Não sei se algum dia eles vão se desculpar. Mas sei que eu não preciso mais disso. Porque construí uma vida que eles ainda não entendem. E é justamente por isso que não conseguem me alcançar. Não porque eu tranquei a porta. Mas porque eles nunca aprenderam a bater. Já faz 1 ano. Bloqueei os números, os e-mails, até o grupo da família, aquele mesmo do qual eu nunca realmente fiz parte. Não foi por raiva. Foi por paz. Porque às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesma é impor um silêncio que eles não conseguem interromper. Eu não cortei o contato da noite pro dia. Mas, no momento em que enxerguei as coisas com clareza, nunca mais olhei para trás. E você? Já teve que cortar alguém, não por raiva, mas porque não te deixaram escolha? Me conta nos comentários, tô aqui para ouvir. E se essa história falou com você? Não esquece de se inscrever.